Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vós, amém? Amém. É muito bom poder estar aqui mais uma vez na casa do Senhor. Os irmãos estão notando lá embaixo que a obra está em andamento do palco. Eu acredito que já na semana que vem já vai ficar praticamente pronto, né? Vai ficar muito bom e eu tenho certeza que tudo isso é para a glória de Deus. Que Deus abençoe a vida dos irmãos que estão trabalhando, que Deus abençoe a vida de cada um que está nesta noite e que vocês possam sair daqui mais uma vez na certeza de que Deus esteve aqui neste lugar, que Deus está presente conosco em todos os momentos. E eu tenho certeza que Ele vai falar mais uma vez aos nossos corações. Vamos orar, vamos colocar diante do Senhor este culto e depois nós vamos adorar ao Senhor e nos preparar para ouvir a palavra do Senhor. Quero lembrar aos irmãos que devido a esta obra também, o estudo de Apocalipse eu começo na próxima semana para completar o estudo. Na verdade não é começar, é terminar o estudo, capítulo 16 ao 22, e se Deus quiser vamos concluir muito em breve, para a glória dele. Oremos. Deus, nós te louvamos e te agradecemos pelo teu grande amor. Te louvamos, ó Deus, pelo privilégio que o Senhor nos concedeu nessa noite, em poder estar aqui na tua casa, em poder rever nossos queridos irmãos e amigos, em poder, ó Deus, falar contigo, ouvir a tua voz. Ó Deus, nós te louvamos, porque quando nós estudamos a tua palavra, é boca do Senhor falando aos nossos corações. Pai, aceite a nossa adoração, aceite, ó Deus, o nosso louvor. Abençoe cada vida aqui presente, abençoe nossos irmãos e amigos que estão nos assistindo pela internet, pelo Facebook, também pelo YouTube. Que o Senhor esteja, ó Deus, neste momento, trabalhando de uma forma muito especial em cada coração aqui presente. E que no final, ó Deus, a glória seja tão somente para o teu nome. Nós oramos, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, a razão da nossa vida. Amém e amém. Vamos louvar ao Senhor. Convido aqui a irmã Vanilda para nos abençoar nesse momento. Vamos ficar de pé, igreja? Vamos louvar o Senhor nesse momento, né? O nosso culto já começou, né? Sempre nós cultuamos ao Senhor, desde o momento, né, que o fôlego da nossa vida, né, é existente em nós já louvamos ao Senhor. E em Mateus capítulo 16, do verso 24 e 25, nos diz assim: então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Amém? Vamos louvar o Senhor. Que você possa se desprender agora de tudo aquilo que está chamando sua atenção. Vamos ligar o nosso pensamento no trono da graça, porque a palavra de Deus nos diz que tudo que ligarmos aqui na terra também será ligado no céu. Amém? Agora é o Senhor. Eu olho para a cruz eu vou, do seu sofrer participar.
pela cruz, me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Vamos elevar a Deus agora em oração com a irmã Adriana. Senhor, nós te louvamos, nós agradecemos o teu santo nome, Pai, porque a cruz do Calvário é o começo da nossa vitória, é onde, ó Deus, nós podemos ir, nós podemos nos prostrar, meu Deus, e saber, ó Deus, que o Senhor venceu a morte, meu Pai, e que em Ti nós somos mais do que vencedores. Não há problemas, não há dificuldade, meu Deus, nada, meu Deus, que possa nos fazer afastar de Ti, ó Pai, porque é o Senhor que nos redime, é o Teu amor que nos atrai para Ti, ó Pai, e por isso estamos aqui, ó Deus, por causa desse amor, ó Deus, incomparável do Senhor para conosco, demonstrado ali na cruz, ó Pai, no Teu sangue vertido ali na cruz para nos salvar. Obrigado. Louvado seja o nome do Senhor. Fala conosco nessa noite, queremos ouvir a Tua voz, Pai. Abre os nossos corações, os nossos ouvidos espirituais, para sabermos, ó Pai, aquilo que o Senhor tem para nós, a altura, a profundidade da palavra do Senhor para as nossas vidas nessa noite, através do Teu servo. Fala, Senhor, que o Teu servo ouve. Fala, Senhor, queremos ouvir a Tua voz. Amém. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Poderia sentar. Como a irmã Adriana acabou de falar, queremos ouvir a voz de Deus. E eu acredito que todos nós viemos aqui com o coração cheio desse desejo de ouvir a voz de Deus. E quando nós pensamos na voz de Deus, é exatamente o que nós queremos estudar nesta noite, o poder da voz de Deus em nossos corações. Abra sua Bíblia em Salmos 29. Aqueles que estão nos assistindo, talvez estejam estranhando o local, nós estamos em reforma aqui na igreja, e vocês podem acessar também depois a página do YouTube, Primeira Igreja Batista em Ouro Branco. Com certeza você vai encontrar todos os estudos bíblicos, nossos cultos também, inclusive os cultos de quarta-feira. E hoje nós estamos aqui no refeitório da igreja para continuar esse culto em adoração ao Senhor e estudo da palavra dele. Por isso o local está um pouco diferente para quem está nos assistindo, mas são todos muito bem-vindos em nome de Jesus nesse culto que nós estamos mais uma vez celebrando ao nome do Senhor. Quero convidar os irmãos para ler comigo Salmo 29. Aqui está um texto incrível e poderoso que fala sobre a voz do Senhor. Diz assim o verso 1 do Salmo 29: Tributai ao Senhor, ó filhos dos poderosos, tributai ao Senhor glória e força, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai o Senhor vestidos de trajes santos. A voz do Senhor ouve sobre as águas, o Deus da glória troveja, o Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade, a voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor quebra os cedros do Líbano. Ele faz o Líbano saltar como um bezerro e Sirion como um filhote de boi selvagem. A voz do Senhor lança labaredas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz as corças dar a luz e desnuda as florestas. E no seu templo todos dizem glória. O Senhor está entronizado sobre o dilúvio. O Senhor se assenta como rei perpetuamente. O Senhor dará força ao seu povo. O Senhor abençoará o seu povo com shalom, a sua paz. Vamos falar essa última parte? O Senhor abençoará
o seu povo com a paz. Que palavra maravilhosa, em saber que Deus tem prazer em nos abençoar com a sua paz. Aqui está um texto que eu amo demais, gosto, inclusive é uma música que parece que já cantamos aqui, que fala sobre ouve-se a voz do Senhor. E aí eu sei que a música canta assim: a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor quebra os cedros, sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. É uma música linda, que arrepia, né? Ao falar da voz de Deus. Mas se vocês prestaram atenção nesse texto, ele está falando de uma tempestade. Ele está falando de algo que acontecia com muita veemência, como eu tenho visto em Ouro Branco, me fazendo lembrar da minha terra natal, Nova Friburgo, que aqui o tempo está bom, dali a pouco fecha, e aqueles raios rasgando o céu, eu fico assim: Senhor, se tem para-raio nesse lugar, ou sou eu, né? Porque você está andando na rua com trovoada, tem uns que correm para debaixo da árvore, debaixo do poste, é se refugiar dentro de algum local fechado, né? E aí eu vejo como que é o poder das trovoadas, os relâmpagos, e como as coisas balançam. Aqui mesmo na igreja, às vezes eu estou aqui atendendo, e quando dá essa trovoada como deu ontem, chegava a balançar essas janelas, né? Do poder que é de uma trovoada neste lugar. E eu fico imaginando naquela época, quando o salmista vai fazer essa narrativa da tempestade, porque lá era tudo campo aberto. Lá não tinha as construções como nós temos hoje assim. Muitas pessoas moravam em lugares feitos de forma muito simples, de palha, de feno. Não tinha construções sólidas como nós temos, apenas no palácio, apenas lá na central, que era em Jerusalém. E provavelmente, quando o salmista está escrevendo esse salmo, ele está numa geografia do norte de Israel. E se vocês olharem, eu não sei se na sua Bíblia traz o título, dizendo que é Salmo de Davi. Não sei se vocês têm esse salmo. Está escrito aí esse título, né? Normalmente está escrito Salmo de Davi. Mas aí quando a gente vê no texto hebraico, Lei Mishmo David, está falando exatamente Salmo para Davi. É alguém que estava escrevendo para Davi, talvez ouvindo Davi falando e reproduzindo tudo aquilo que Davi estava falando, ou quem sabe, provavelmente até cantando. Então é um salmo que é de autoria sim do rei Davi. E ele, por conhecer muito a geografia de Israel, ele que conhecia de norte a sul, leste a oeste, Davi que estava sempre para lá e para cá em batalhas, com grandes triunfos, Davi pôde fazer narrativas incríveis nesse salmo, para mostrar o quanto ele conhecia a geografia de Israel, porque ele vai mencionar aqui nesse salmo elementos do reino do norte, ele vai falar do Líbano, ele vai citar o sul, ele vai falar o leste, que era o deserto de Cádiz. Quando ele cita Cádiz, já é o leste de Israel. Ele fala do Mediterrâneo, quando ele fala das muitas águas que estão ao redor, ele está citando o Mediterrâneo. Então, ele está citando norte, sul, leste, oeste, toda a região de Israel. Tanto é que ele conhecia que ele faz essas narrativas dizendo que a voz do Senhor ecoa sobre todos os quatro cantos, não só de Israel, mas sobre toda a terra, porque Deus é o todo-poderoso Deus, o Senhor da glória, digno de adoração, digno de majestade, digno de nós estarmos sempre prostrados diante da presença dele. E quando nós fazemos isso, a voz do Senhor faz tremer o nosso coração e nos enche da sua paz. Isto é maravilhoso. É por isso que quando ele fala aqui, se referindo aos relâmpagos, as forças barulhentas de rasgar o céu, comparando esses relâmpagos e trovoadas com a voz de Deus, ele está dizendo que a tempestade era exatamente um pouquinho do que seria Deus. A tempestade revela o quanto o nosso Deus é poderoso, e ele faz essa comparação dizendo exatamente que a voz de Deus seria assim. E o que me chama a atenção, que quando a gente pensa em chuva, né, a gente gosta da chuva. Eu gosto, principalmente quando vai dormir, é tão gostoso, não quando tem trovoada, né? Muito menos com essa ventania louca que acontece aqui de repente em Ouro Branco, né? Você está quieto lá no quarto, de repente, meu Deus, o que é isso, né? Se é do outro mundo, está repreendido aqui em nome de Jesus. E aí você vê lá fora aquela ventania, meu Senhor, mas está tudo bom. Você olha o céu, tudo estrelado, e aquela ventania que vem não sei de onde, né?
E aí você vê que isso traz medo. Dormir com ventania fica realmente algo angustiante. Mas com aquela chuva gostosa caindo, né? Você sentindo o cheirinho da terra molhada, e a noite toda aquela chuva, isso é gostoso, é maravilhoso. A gente aprecia a chuva, aliás, nós precisamos da chuva. Mas o que é interessante, você já reparou, que depois de uma tempestade, o que acontece quando você vê uma tempestade durante o dia? E aí aparece aquele arco-íris, o sol começa a ensaiar a aparecer. Qual é a visão que você tem da natureza, do chão, das flores? Não parece que tudo tem mais cor? Aquele cinzento parece que sai, as folhas são lavadas, o chão é lavado, a gente vê as ruas um pouco assim, mais limpas, né? Dependendo da rua, quando o povo não coloca lixo na calçada, né? Você vê a rua mais lavada, a vegetação muito mais verde, e a gente vê aquela sensação do gotejar das calhas no chão. Como é gostoso presenciar a chuva e o pós-chuva. E aí quando eu olho para esse texto, eu fico pensando em Davi, narrando esses aspectos da chuva, da tempestade, comparando com a voz de Deus, e ele começa a falar de uma forma com tanta convicção do que ele conhecia de Israel, que ele cita até as montanhas de Israel, quando ele fala que a corça, ao ouvir o som do trovão, fazia o quê? Dava luz ao seu filhote. Porque é tão forte a trovoada que dava lá, que ele disse que ela que estava prestes a dar a luz, com o susto daquele barulho terrível, ela acaba dando a luz ao seu filhotinho. E provavelmente a corça na caverna estava ali prestes a dar a luz e acabava dando a luz exatamente por causa daquele barulho. E aí quando eu olho esse contexto e vendo aquilo que Davi estava tentando expressar, eu começo a ver como que Davi era apaixonado para falar a respeito de Deus. E eu vejo ele descrevendo o poder de Deus. E eu vejo Davi falando, olha que sim, a natureza apenas demonstra um ensaio daquilo que Deus é. E por que muitas vezes nós, como seres humanos, estamos tratando Deus como se Deus fosse uma pessoa comum, uma pessoa qualquer? Lidamos com a nossa espiritualidade como se Deus fosse um grande amigo ou um velho amigo, e nos esquecemos de que Deus é poderoso demais, que Deus somente pela sua voz faz tremer todo este universo. Louvado seja o Senhor pelo teu grande poder. E se Deus é tão glorioso, tão grandioso, tão poderoso, por que a gente se abate com tanta facilidade? Por que a gente que diz que ama o Senhor, a gente não consegue olhar para Deus e falar, Senhor, eu estou passando por tantos momentos difíceis, mas o Senhor é tão poderoso, tão glorioso, tão grande, que tudo isso que eu estou passando é fichinha diante do Senhor, e eu creio que o Senhor está conduzindo a minha vida para um momento de grandes vitórias. Dizer ao Senhor, Pai, está doendo, está difícil, me dá medo, mas o Senhor é tão poderoso, que o que acontece nesse fenômeno da natureza é tão pequeno diante da tua grandeza. É por isso que Davi começa a pensar exatamente em Deus. Ele começa a falar o quanto Deus é glorioso. Tanto é que Davi gostava de usar a natureza para comparar com Deus, que se você olhar o Salmo 104, veja só a descrição que Davi faz aqui, porque o Salmo também é dele, o Salmo de número 104, abrindo um parêntese, a gente às vezes vê pessoas falando Salmo capítulo 1, Salmo não é dividido em capítulos, Salmo é dividido por poemas, por livros, por músicas, por isso que eu sempre falo Salmo de número tal, não capítulo tal, fecha parênteses. Olha o que diz o Salmo 104, verso 1, bendize, ó minha alma, ao Senhor, Senhor Deus, Tu és o quê? Magnificentíssimo. Olha a expressão que ele usa, Deus, Tu és magnânimo, poderoso, exaltado, Tu estás vestido de honra, de toda majestade. Só esse verso primeiro a gente teria a noite toda para fazer isso tudo, né? Mas olha o verso 2, Tu que cobre de luz como de um manto, que estende o céu como uma cortina. Ou seja, Davi está dizendo, Senhor, esse céu é enorme e lindo para o Senhor, como se fosse uma cortina. O Senhor abre e fecha a hora que quer. Olha o tamanho do poder de Deus que Davi está descrevendo. É Tu que pões o quê? As águas, os vigamentos, a Tua morada, faz as nuvens o Teu carro, anda sobre as asas do vento. Verso 4, que fazes dos ventos os Teus mensageiros, de um fogo abrasador os Teus ministros, lançaste os fundamentos da terra, para que ela não fosse abalada em tempo
alguma, ou seja, o Senhor criou a terra é sólida, é forte, o Senhor é tão poderoso que nos deu um lugar para ficar firme, para que pudéssemos descansar e viver. E Ele vai dizer no versículo 6: Tu cobriste do abismo como de um vestido, as águas estavam sobre as montanhas, e a tua repreensão fugiram, a voz de quê? Do teu trovão puseram-se em fuga. Olha como ele compara a Deus, um Deus que pega esse universo inteiro e trabalha com a palma de suas mãos, um Deus que tem uma voz tão poderosa, que quando as pessoas escutam a voz e elas estão vivendo longe de Deus, a tendência é fugir de medo, de tamanho terror perante um Deus tão poderoso. É isso que Davi estava dizendo aqui. Deus é poderoso demais. E agora voltando para o Salmo 29, olha o que ele diz no versículo 9: a voz do Senhor faz as corças dar à luz, desnuda a floresta. O que seria isso? Na verdade, quando ele está dizendo isso, é que ele está falando: olha, os animais reverenciam o Criador do universo, as florestas viram avesso só do trovão, só do som da voz do Senhor. E ele vai dizer aqui uma expressão interessante: e no seu templo todos dizem o quê? Final do verso 9: glória. Sabe o que é interessante aqui? Que templo seria esse que Davi está citando aqui? Davi construiu algum templo? Quem foi o construtor do templo de Jerusalém? Salomão. O templo que ele está falando é o próprio universo. Muito bem. Quando ele fala que no seu templo todos estão dando glória, é um templo que não foi feito por mãos de homens, é onde a própria natureza faz reverência ao Criador. É você olhar que esse templo invisível aos nossos olhos é aquele templo que todos estão dizendo: Deus é majestoso, desde os animais, das pequenas criaturas às grandes, todo o universo glorifica, adora e exalta o Criador. Ele é bendito. Agora eu pergunto aos irmãos: se Deus é tão glorioso, tão majestoso, assim como o texto diz, no templo todos dizem glória, se toda a criação diz glória perante Deus, e a sua voz é tão poderosa, que voz é essa que está presente aqui conosco nesta noite? Primeiro pela sua palavra, que a palavra de Deus é a voz de Deus falando conosco, é boca de Deus falando. Mas quem foi que se fez carne e habitou entre nós? Jesus. Conforme João capítulo 1, você vai ver que a voz de Deus, a palavra de Deus se fez carne, habitou entre nós. E se Jesus se fez carne, Ele é a manifestação do poder de Deus pela voz do Senhor, o verbo de Deus. E aí eu digo aos irmãos: Jesus é o Emanuel, é o Deus conosco. E se Ele é o Deus conosco, o que nos faz ficar abatido na alma? Se o Cristo, que é o poder de Deus aqui na terra, a carne que nós podemos entender, né? Que foi transformar o Espírito Todo-Poderoso em carne, era quase se fosse algo impossível, o Todo-Poderoso transformar em carne. Mas a Bíblia diz que o Verbo, a voz tão poderosa, se fez carne, habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça, cheio de verdade. Por que Deus fez isso? Porque Deus pegou então todo esse momento de algo fenomenológico, sobrenatural, se manifestando na pessoa de Jesus, para que eu e você pudéssemos estar aqui nesta noite. Ele fez isso por amor, porque Ele ama você, para dizer para você o seguinte: assim como a minha voz é poderosa, Cristo é a revelação de tudo isso. Ele está presente aqui agora conosco, e Ele nunca nos abandonará. Nos momentos mais sombrios da nossa vida, a voz do Senhor estará conosco. Veja que Davi vai usar uma expressão aqui que para aquela época era algo quase inconcebível. Ele vai dizer o seguinte: essa voz é tão poderosa que vai rachar os cedros do Líbano de cima a embaixo. Para quem estuda e sabe como eram os cedros do Líbano, clica depois para vocês verem, era quase impossível um ser humano conseguir cortar o cedro do Líbano. Não dava, teria que passar meses, muita gente para conseguir cortar, tamanha fortaleza que era o cedro do Líbano, não tinha como rachar. Mas Davi estava dizendo o seguinte: a voz de Deus tem poder, só ao falar, os cedros do Líbano racha de cima e embaixo e parte ao meio. Olha o poder de Deus. Ele estava tentando mostrar para todas as pessoas de Jerusalém: olhe para o Deus que cuida da nossa vida, olhe para o Deus que é o Deus da nossa vitória, o Deus da nossa salvação. Ele é tão poderoso que não é poderoso só Israel não, a
a sua voz ecoa sobre o Mediterrâneo. Olha o versículo 3: a voz do Senhor ouve sobre as águas, o Deus da glória troveja, o Senhor está sobre muitas águas. Amém. Talvez você diga no seu coração: pastor, muito bacana, é legal relembrar, saber que isso aqui é uma narrativa da belíssima manifestação da natureza de Deus, do que Davi estava falando, e é legal isso, eu gosto disso, mas o que isso tem a ver com a nossa vida aqui nessa noite? O que isso tem a ver com este culto? Porque a gente não veio aqui só para ouvir falar de chuva, porque chuva está tendo demais aqui em Minas Gerais, né? Então chuva já está meio esgotado, já estou clamando por sol um pouquinho, né? Então o que esse texto tem a nos ensinar? Para quem estava vivendo aquele contexto, sabia perfeitamente o recado de Deus através de Davi. Sabia que Davi não estava falando de uma tempestade. Davi estava dizendo: o poder de Deus é capaz de limpar a nossa vida como uma tempestade limpa essa terra. O poder de Deus é capaz de transformar a nossa vida e dar à luz aquilo que está para nascer, como Cristo também faz-nos ser o que? Novas criaturas, colocar nova todas as coisas. O que Davi estava dizendo? Gente, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus trabalha em nossa vida o tempo todo e permite as tempestades chegarem, porque as tempestades na nossa vida pode ser a voz de Deus falando ao nosso coração, nos repreendendo em algum momento, mas também trazendo um consolo, porque Deus está dizendo: eu estarei com vocês, e tudo isso redundará em paz. Paz. Se vocês olharem para o Novo Testamento, olha que coisa incrível. Já que nós entendemos que a voz de Deus é a conexão com o verbo de Deus, que é Jesus Cristo, quando a gente olha para o Novo Testamento, a gente vê exatamente alguém tendo todo o poder sobre a manifestação da natureza. Quem é esse alguém? Jesus Cristo. Lembram de Marcos capítulo 4, verso 35? Você vai ver ali que os discípulos estavam lá desesperados. Aquele momento de grande ventania, uma tempestade sobre aquela pequena embarcação, Jesus dormindo ali de boa, as águas invadindo, e eles, homens experientes, pescadores experientes, estavam naquele lugar que era comum a vida deles, porque eles pescavam ali, gritando: Senhor, o Senhor não está vendo que a gente vai perecer? E de repente Jesus, que estava tranquilo dormindo, Jesus então se levanta, e como disse o salmista, ele declara, e ele então preside sobre muitas águas, e ele usa aquela expressão: aquieta-te, cala-te, mar. Sabe o que é isso? É a reprodução do Salmo 29, porque diz aqui o Salmo que o Senhor, a sua voz, preside sobre muitas águas. E o que Jesus fez? Jesus presidiu sobre muitas águas, ele mandou a natureza se acalmar, o mar se acalmou, aquele povo vendo aquilo ali ficou assim: quem é este que até o mar e o vento, toda a natureza lhe obedece? É que quando Jesus manda calar a boca da natureza, porque essa expressão que ele está falando ali, ele simplesmente está usando uma expressão muito comum em nossos dias, que é psiu. Essa é a expressão do texto grego que ele usou ali. Jesus chegou, quando ele acorda, olha para tudo aquilo, calado. A natureza parou na hora, tudo ficou calmo, tudo obedeceu à voz do Criador do universo, Jesus Cristo. Aquilo trouxe algo muito impactante na vida daqueles discípulos, porque todos se aquietaram. A natureza e os discípulos, eles ficaram assim: Senhor, a gente ainda não estava entendendo quem era o Senhor, mas agora eu estou vendo que o Senhor é poderoso, o Senhor preside sobre muitas águas, sobre toda a natureza. Meus irmãos, quando eu olho para esse texto, eu vejo perfeitamente, Deus está ensinando para o seu povo que Ele preside sobre todas as coisas, e se Ele preside sobre todas as coisas, aquietai-vos, descanse o seu coração, Ele é Deus, Ele está dizendo exatamente isso para cada um de nós esta noite. Acalma o teu coração, saiba que eu sou Deus, eu sou exaltado entre as nações, eu sou exaltado em todo o universo, eu não quero que vocês tenham medo, eu estou tomando cuidado de cada detalhe da sua história, hoje e para sempre. Apenas descanse em mim, se liberte do seu passado, se liberte disso que está prendendo a sua vida, consagre-se de verdade a mim. Eu sou o Senhor, a voz do Senhor é poderosa. E eu pergunto aos irmãos: você consegue confiar nessa voz de Deus de verdade? Ah, pastor, eu confio. Confia mesmo? Na hora da tempestade, na hora da dor, na hora da enfermidade,
na hora que Satanás levanta tribulações sobre a sua vida, você pode dizer: Senhor, está muito difícil, mas eu creio que o Senhor está no comando da minha embarcação. Eu creio, Senhor, que as pessoas estão me envergonhando, mas eu não vou mover um dedo sequer, porque o Senhor é quem fará justiça por mim. É o Senhor quem vai me honrar no tempo do Senhor e se agradar da minha vida também. Eu acho que às vezes a gente precisa repensar naquilo que Deus sempre revelou na sua palavra, principalmente quando Ele fala: aquietai-vos. Lembra do Salmo 46:10? Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Acalme o teu coração. Fique quieto, eu estou no comando da sua vida. E quando eu começo a ver isso, eu vejo o salmista revelando para Israel a confiança que ele tinha. Mas parece, queridos, que a questão não é só sair da tempestade aqui. Parece que quando Davi estava dizendo aqui, ele estava falando exatamente o seguinte: quando você estiver em tempestade, louve ao Senhor, porque a tempestade molda a nossa vida. Quando você estiver enfrentando causas impossíveis, louve ao Senhor, porque quem sabe não é essa causa impossível que Deus está usando para renovar você, para te lavar, para te limpar mais e mais, e para te preparar para algo muito maior do que você já estava vivendo até aqui. Louve ao Senhor. Entenda uma coisa: Deus faz nova todas as coisas. Esqueça o seu passado, mas agora diga: Senhor Pai, usa-me, eu preciso de Ti. Aí você sai da igreja, domingo estamos aí, se Deus quiser, mas não pega a Bíblia para ler, não ora em momento algum, não conversa com Deus. Como que nós queremos sentir o poder de Deus se a gente não se relaciona com Deus, se a nossa relação com Deus é puramente institucional? Só buscamos a Deus na igreja. Não temos condições de fazer um culto doméstico, não temos condições de chegar em casa e falar: gente, vamos sentar aqui, vamos orar, vamos rasgar o coração diante do Pai. Não tem como Deus fazer maravilhas na vida daqueles que só o buscam de uma vez ou outra, ou por consórcio, e que quando termina o ano faz promessa: Senhor, no próximo ano eu vou ler a Tua palavra. E começou o ano, já passou janeiro, fevereiro se iniciou. Quantos capítulos já se leu de Gênesis? Quantos textos já se leu da palavra de Deus? É por isso que o povo de Deus às vezes sai de uma guerra derrotado e não vitorioso, porque a gente não se enche do poder de Deus pela palavra, pela oração, para uma vida consagrada. Não é missão do pastor fazer isso, é missão de todo crente em Jesus Cristo. O quanto nós amamos a lei de Deus e a palavra de Deus. Eu acho interessante que quando eu olho esse texto aqui, eu vejo que a tempestade, quando chega repentinamente, o que ela faz? Joga a telha para um lado, não é isso? Derruba uma árvore, de repente faz com que inundações cheguem numa cidade que já está com lixo e vai fazendo essas tragédias. Eu pergunto aos irmãos: será que nós estamos preparados para enfrentar uma tempestade? Por que cidades bem preparadas, quando tem tempestade, não tem enchente? Porque ela se planejou, se organizou, todas as galerias largas, o próprio povo se torna um povo educado, higiênico, não joga lixo na rua, porque depois culpa a prefeitura, né? A prefeitura não tira o lixo, mas é o povo que joga o lixo. Repare uma coisa: será que nós estamos preparados para enfrentar tempestades? Dizemos que amamos a Deus, somos religiosos, participamos da igreja há muitos e muitos anos, mas na hora da tempestade, a gente cai no chão e a gente começa a chorar. É por isso que nessa hora Jesus fala comigo, com você: cala-te, fique calmo, eu estou cuidando de vocês. Eu estou no controle da sua vida, mas você precisa estar conectado comigo, para você conseguir enxergar que eu estou mostrando para você um novo caminho, algo maravilhoso. Aquilo que você fez, eu já perdoei, vira essa página. Eu estou fazendo algo que você nem imagina, você não consegue enxergar. E olha, queridos, o que diz Abacuque 2:20. Esse é um texto muito interessante, que às vezes as pessoas colocam ele na igreja e dá medo das crianças, né? O que diz aí? Mas o Senhor está no seu santo templo. Abacuque 2:20. O que diz ali no final do verso 20? Cale-se diante dele toda a terra. Cale-se diante dele toda a terra. Pergunta aos irmãos: quando diz que o Senhor está no seu santo templo, que templo é este narrado por Abacuque? Era o templo de Israel? Era o templo de Salomão? Como nós vimos no Salmo 29, qual é o templo? Se é para calar toda a terra, então não é um templo local. Quer dizer o quê? A própria natureza revela que Deus é Senhor da glória.
que Deus está presente conosco o tempo todo. Então, nós temos que olhar para tudo que está acontecendo, nos calar e começar a falar menos e buscar mais a face do Senhor. O que diz o texto? Se vocês olharem comigo, eu vejo esse texto mostrando exatamente sobre as tempestades que vêm sobre as famílias. Eu vejo exatamente esse texto falando se Deus tem poder tão grande para derrubar até o cedro do Líbano. Ele tem poder para mudar a história da nossa vida para sempre. Ele tem poder para mudar a história do seu casamento para sempre. Ele tem poder para mudar a história da sua família para sempre. Ele tem poder para mudar os seus sonhos e dar a você um futuro de paz e de esperança para sempre. O que Ele quer que eu e você entendamos, que muitas vezes Ele permite a tempestade, porque somente a tempestade nos quebra de cima para baixo. Somente a tempestade nos faz ser mais humilde e entender que nós não somos nada neste mundo, somos pó e ao pó nós iremos voltar. O que nós entendemos aqui é que Ele está dizendo o seguinte: tudo isso eu estou fazendo para vocês é porque eu quero que vocês sintam paz. O projeto de Deus para nós é paz, é alegria, é restauração. É Deus falando: se eu cuido dos 4 cantos da terra, eu cuido da vida de vocês. E por que vocês têm tanta dúvida? Porque muitas vezes você prefere ficar preso na sua depressão, preso exatamente naquela tristeza da alma, porque alguém falou algo de você e você ficou triste, e você se tornou prisioneiro de alguém, e você está vivendo a sua vida na dependência da aprovação de alguém. Nunca dependa das pessoas para ser feliz, dependa somente do Senhor, porque Ele é a razão completa da nossa alegria, da nossa realização, do nosso revigorar. Louvado seja o nome do Senhor. É isso que nós temos que pensar. Eu não tenho que me abater porque as pessoas falaram coisas que me machucaram. Eu tenho que olhar para aquele que é a razão da minha vida, que é poderoso, que a sua voz desnuda toda a floresta, racha os cedros do Líbano. Não pode também fazer com que aqueles que me ofendem venham também e se ajoelhar, não perante mim, mas perante o Deus da nossa vida. Parar de ficar dando ibope para aquilo que o diabo está fazendo. Há pessoas que falam mais no diabo do que em Deus. Você já viu isso? Eu conheci uma pessoa que tudo para ela era o diabo. Tudo. Se caiu um copo no chão, tá vendo? O diabo está tentando tirar minha paciência. Ó, o copo caiu no chão. Aí a pessoa saiu de carro um dia e bateu com o carro. Tá vendo? Olha o que o diabo fez. Mandou um filho do inferno bater em mim. Depois fui descobrir que a pessoa que bateu nele era um crente fervoroso. Repare quantas vezes nós falamos coisas que não eram para falar. Por isso que Jesus fala: calma, fique quieto. Porque às vezes as tempestades vêm sobre a nossa vida, não como um acidente, porque Deus não tem acidente que pega Ele de surpresa, mas vem porque há um propósito eterno de Deus para moldar a nossa vida, para nos abençoar, com o fim de nos dar paz. Como que está a sua relação de marido e mulher? Como está a sua relação de pai e filhos? Mãe e filhos? Irmãos? Essa relação já revela quem é Deus na nossa vida. Porque quando a gente não consegue amar as pessoas que estão conosco, a gente vive igual gato e cachorro brigando o dia inteiro. Aonde está esse Deus tão poderoso na nossa história? E talvez seja por isso que Davi estava falando, porque ele mesmo estava vivendo grandes conflitos na sua vida familiar. Davi foi um ótimo rei, um excelente estrategista de guerra. Davi foi considerado um homem imbatível. Você olha em toda a história, você só vê Davi vencendo, mas Davi foi um péssimo pai, um homem derrotado como marido. Davi não foi exemplo de pai, e ele só consegue fazer alguma coisa certa já no final da sua vida, e com Salomão. A vida dele toda foi um fracasso, como um homem que cuidava da sua família, mas perante o povo, ele era o cara, um ótimo rei, um homem abençoado, e perante Deus, um homem que ia sempre ao templo, um homem que compunha muitas músicas, poesias, um homem que adorava música. Tanto é que ele foi chamado de um homem segundo o coração de Deus. Mas ele foi péssimo, uma tragédia na família. E o que adianta você ser tão bom em tantas coisas e perder a sua casa, sua família, seu casamento, seus filhos? É por isso que quando ele está dizendo sobre a voz de Deus, ele fala que a voz de Deus desnuda, ou seja, coloca para fora aquilo que está ali dentro. Ele vira a floresta ao avesso, ou seja, ele também faz a nossa vida virar ao avesso para nos limpar de dentro para fora. Ele nunca vai te limpar de fora para dentro. Deus limpa aqui dentro primeiro, porque tudo aquilo que eu vou falar é porque o meu coração está cheio.
Às vezes as pessoas falam, mas foi sem querer, aí que eu estava nervoso, perdi a cabeça, acabei falando. Não é que você estava nervoso, é que o seu coração está cheio daquilo. Porque quando o seu coração está cheio da graça de Deus, do Espírito de Deus, a sua boca, as palavras da sua boca, a meditação do seu coração serão só para o louvor de Deus. A gente vai falar palavras que vão abençoar e não amaldiçoar. E talvez seja esse o momento que você esteja se sentindo despedaçado, uma tempestade existencial veio sobre você, tempestade que talvez tenha feito você murmurar, questionar a Deus, e talvez você esteja com esse abalo sísmico dentro do seu coração. Talvez você esteja exatamente vivendo um momento com muitas trovoadas, e aí Deus está falando exatamente nesse momento. E uma vez eu achei incrível, que quando eu ouvi uma frase do pastor Hernando Dias Lopes, aquilo me impactou muito, que ele diz o seguinte: Deus, Ele fala no meio da tribulação, mas no meio dos nossos momentos de leveza e tranquilidade, Ele apenas sussurra em nossos ouvidos. Porque quando está tudo bem, Deus está falando ali, está baixinho, mas quando começa a vir as tempestades, os problemas, é aí que Deus está gritando, Ele está falando comigo, com você: olha, eu estou contigo, eu sei de tudo que está acontecendo com você, apenas confie em mim, deixe tudo comigo, que no final você terá paz na sua vida. Talvez hoje seja o momento de você pensar um pouquinho nisso, que Deus, Ele talvez esteja precisando rachar o seu, o meu, o nosso orgulho, como Ele faz com os cedros do Líbano, jogar o nosso orgulho por terra, como os cedros do Líbano. Talvez seja o momento que Ele tem para poder falar comigo, com você, que Ele vai presidir sobre muitas águas, porque Ele vai sim permitir que muitas águas venham sobre nossa história, para que a gente possa acordar e entender que Ele nos ama. Não é porque Ele tem prazer em mandar a tempestade, é por amor. Ele ama tanto a mim e a você, que Ele quer que a gente acorde. Que pai que ama o filho não vai corrigi-lo? Deus ama você, e Ele está falando com você hoje. Eu estou tentando te ajudar a entender na calmaria, mas você não entende. Então é a tempestade que vai sacudir você. Então quando vier a tempestade, louve ao Senhor e entenda: Deus cuida da minha vida, Deus está falando comigo. Eu não vou reclamar, eu quero ouvir a voz de Deus, eu quero amadurecer na fé. Eu preciso entender que se Deus preside sobre os dilúvios, se nem o cabelo cai da minha cabeça, se tudo que acontece comigo Deus está vendo, eu preciso então descansar nessa voz poderosa que disse lá atrás e continua dizendo hoje: acalme-se, eu estou no controle da sua vida. Pare de tomar a frente das coisas querendo tomar o meu lugar. Eu sou Deus. Deus fala isso comigo e fala isso com você diariamente. E talvez seja esse o momento de você entender que quando você fizer isso e olhar no momento da tempestade e falar: Senhor, eu preciso respirar, eu entrego tudo nas tuas mãos, eu quero buscar o Senhor face a face, eu quero te adorar mais do que eu estava te adorando antes. E aí você vai entender por que o verso 11, Davi registrou isso: o Senhor dará força ao seu povo, o Senhor abençoará o seu povo com a sua paz. É essa paz que Deus está nos dando nesta noite, é essa força que Ele está te dando e te proporcionando. Por isso, depois da tempestade, a paz vai chegar. Depois da chuva, os barulhos das gotas caindo das calhas, os passarinhos cantando, aquela sensação de limpeza no chão, aquela sensação de as flores estarem mais límpidas, é a sensação que nós temos na alma quando a gente passa por uma tempestade. Eu já passei por muitas tempestades, creio que muitos irmãos aqui também têm passado, já passaram e vão passar por tempestades. Mas a coisa mais importante é que na hora da tempestade, Deus levanta amigos mais chegados que o irmão. Deus levanta pessoas que a gente nem imagina. Deus levanta pessoas que te fortalecem, que te dá um abraço, que ora com você, que às vezes manda uma mensagem para você que você nem imaginava, e aquela mensagem foi exata naquele momento especial do seu coração. É por isso que Deus fala: eu vou te abençoar, eu vou te dar força, e eu vou te blindar com a paz. Essa aqui não é qualquer paz, é o Shalom, é a paz de dentro para fora. Como está a sua vida familiar hoje? A paz na sua casa? Aonde está o problema? Por que muitas vezes nossos filhos não têm obedecido a voz de Deus? Se nós somos a carta de Deus para a vida dos nossos filhos, nós precisamos repensar um pouquinho
Como nós temos reagido para os nossos filhos, para o nosso cônjuge, diante das tempestades? Com pavor, com murmuração, com críticas, falando de alguém porque aquilo está acontecendo, ou dizendo, a tempestade está aqui, mas Jesus está no barco. E se Jesus está no barco, tudo irá terminar em paz. Feche os seus olhos, vamos orar. Talvez seja esse momento que Deus esteja falando ao teu coração nessa noite. Você está vivendo tempestade, você está vivendo um momento de angústia, chegou o momento de você dar um basta em tudo isso. Você está preocupado com a ação do diabo na sua vida? Você foi lavado pelo sangue do Cordeiro. O maligno não pode encostar um dedo na sua vida. Você é de Jesus para sempre. Não existe possibilidade de dizer que um crente foi possuído pelo diabo. Isso é mentira. Você pode ser oprimido, mas jamais possuído. Então você pode dizer, eu sou mais do que vencedor, porque o sangue de Jesus está sobre a minha vida para sempre. Você pode repreender a ação do mal e pare de dar ibope para o diabo. Acalme-se, aquieta-te. Jesus está dizendo para você, fique quieto, vai dar tudo certo. Eu tenho tudo nas palmas das minhas mãos. Eu sou a palavra que se fez carne. Jesus nos conhece de dentro para fora. Aliás, Ele nos criou. Ele conhece a minha vida, a sua vida, desde a nossa concepção. Davi mesmo vai dizer isso, Senhor, de uma forma incrível, terrível, fui formado no ventre da minha mãe. Deus conhece cada célula, cada parte do seu corpo, do meu corpo. Louvado seja o Senhor. Se Ele sabe de cada detalhe da minha e da sua vida, Ele não pode cuidar de você agora, nesse momento da tempestade? Acalma teu coração. Ele é Deus, Ele está aqui. A sua voz é poderosa, porque Jesus tem todo o poder no céu, na terra, para todo sempre. E se Jesus não é Senhor da sua vida, convide-o nesta noite para que Ele seja Senhor da sua vida, para que esta voz poderosa de Deus possa ecoar para sempre em seu coração. Vamos orar? Obrigado, Jesus, porque a Tua palavra é poderosa. A Tua palavra nos revela, ó Deus, como nós às vezes temos facilidade de nos afastar de Ti. A Tua palavra nos mostra, Senhor, como nós somos às vezes, ó Deus, pessoas que se tornam presas fáceis para o mal, para poder, ó Deus, cair no pecado. Nos perdoe, ó Deus. Nos perdoe quando nós estamos dando desculpas para cair no pecado, culpando alguém por nós termos errado. Ó Deus, ajuda-nos para que possamos assumir as nossas culpas, os nossos erros e manter o nosso foco em Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé, a voz poderosa do Senhor que se fez carne, o Deus da nossa salvação. Ajuda-nos, ó Deus, porque nesta noite muitos dos meus irmãos e irmãs talvez estão aqui passando por grandes tempestades na sua vida. Ajuda-nos, ó Deus, a Te buscar não somente para nos livrar da tempestade, mas principalmente, Senhor, para que no meio da tempestade possamos amadurecer e crescer espiritualmente, crescer não só espiritualmente, mas crescer em amor uns para com os outros, para que no fim de tudo isso, a glória ao Deus seja dada somente ao Teu nome. Senhor, ajuda-nos, e se há algum orgulho em nós, que o Senhor quebre com a Tua voz como os cedros do Líbano, como o Senhor desnuda a floresta, como o Senhor faz a corça dar a luz apressadamente, somente com o poder da Tua voz. Ó Deus, fale conosco, em nome de Jesus. Ajuda-nos a ter paz na alma, Senhor, e a entender o Teu processo de trabalhar em nossa vida. Eu peço a Tua bênção sobre cada um aqui, e ó Pai, em nome de Jesus, repreenda a ação de Satanás, ó Deus, que fica o tempo inteiro tentando obstruir esse momento de comunhão dos Teus servos, das Tuas servas contigo, muitas vezes colocando coisas no coração para que a pessoa duvide se ela de fato é do Senhor. Pai, a partir de agora, se há alguém aqui que talvez tenha esta dúvida, Senhor, jogue por terra, Senhor, em nome do Senhor, dê autoridade espiritual, dê libertação completa e para sempre, e revista-os com o poder
do nome de Cristo e com o sangue precioso de Jesus. Pai, nós estamos agora com os corações em paz, porque o Senhor diz para acalmarmos, para ficarmos quietos, que o Senhor está trabalhando por nós. Pai, nós queremos pedir perdão pela nossa arrogância, pelo nosso orgulho, em nome de Jesus Cristo, a razão da nossa vida, a voz que se fez carne, o nosso Salvador. Amém. Louvado seja o Senhor. Que Deus nos abençoe. Enquanto a irmã Vanilda estará vindo aqui, certa vez eu contei que uma menina estava saindo de casa e com muito relâmpago, todo mundo com medo, e as pessoas olharam: menina, você não está com medo? Porque os relâmpagos estão aí rasgando o céu, a trovoada, a chuva está chegando e você está sorrindo. E ela disse: mas claro que eu estou sorrindo, porque cada relâmpago é o meu Criador, o Senhor dos céus, tirando uma foto minha. Deus está tirando a foto. Eu não temo, porque eu sei que é Ele que está aqui acima de toda essa tempestade. Uma criança. Que possamos sorrir no meio das trovoadas, não dessas aqui, né? Mas no meio dos relâmpagos da nossa existência. Deus está conosco. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, vamos cantar o Senhor a última canção dessa noite, né? Possamos estarmos alegres, porque nós temos livre acesso ao Pai, né? Que é a ponte que nos leva a Cristo, a Deus é Cristo, né? O Filho dele. E possamos agradecer sempre ao Senhor, porque a cruz está vazia. Vamos declarar através dessa canção. Através do teu Filho,